Arquiviajar. Hoje vamos explorar o parque da Disney Magic Kingdom. Bem-vindos ao Orlando! Aqui, a arquitetura não é apenas um cenário, é parte fundamental da experiência de viagem. Vamos explorar juntos o Magic Kingdom, o primeiro parque da Disney, mas hoje com o olhar de quem projeta e entende cada detalhe arquitetônico. Um verdadeiro sonho visionário de Walt Disney que virou realidade desde 1971. Então já deixe seu like e fica comigo até o final, porque você vai conhecer uma Disney como nunca viu antes. Que a arquitetura muda os lugares e viajar muda a vida. Fique aqui, no Arquiviajar. E é aqui que a viagem muda de patamar. Certamente você já viu alguém filmando o icônico portal do Magic Kingdom quando vem para cá. E não é à toa. Desde 1971, ele marca a entrada triunfal do parque, quase como o Arco do Triunfo de Boas-Vindas. A estrutura é metálica, simples, mas carrega as cores clássicas da Disney, azul, dourado e branco. E no topo, as bandeiras completam a cena, dando aquela sensação de celebração. É oficial, estamos entrando no mundo mágico da Disney. Depois de passar pelo portal, a gente já se dá de cara com o estacionamento gigante do Magic Kingdom. São mais de 12 mil vagas e cada área tem nome de personagens da Disney. Heróis, vilões, Mickey, tudo pensado para ninguém se perder no meio das multidões. É praticamente uma cidade só de carros antes mesmo de entrar no parque. E é aqui que a magia já começa, o tram. Esse veículo aberto, modular e articulado nos leva até o Transportation Tech Center, o coração logístico do parque. Cada composição do tram tem em média de 4 a 5 vagões, transportando até 200 pessoas por viagem. Ele foi pensado exatamente para lidar com esse enorme volume de visitantes, transformando o simples ato de estacionar em uma introdução organizada à experiência da Disney. No Transportation Tech Center, você já faz a escolha de seguir de monotrilho, que é a versão futurística, ou de ferryboat, atravessando o lago para chegar até a entrada oficial do parque. E eu escolhi o monotrilho, que é super rápido e silencioso. Mas antes de escolher o monotrilho ou ferryboat, todos passam pela revista de segurança da Disney. É um processo rápido e assim garante a segurança sem quebrar a magia. E chega a processar mais de 50 mil visitantes por todo dia aqui em Orlando. Depois da revista, cheguei até a entrada do monotrilho. Esse sistema de transporte suspenso foi inaugurado junto com o parque desde 1971 e se tornou um símbolo da visão futurista de Walt Disney. Do ponto de vista arquitetônico e da engenharia, o monotrilho funciona como uma espinha dorsal sustentada apenas em concreto, ligando hotéis, estacionamentos e parques. Os trens têm um design aerodinâmico e janelas panorâmicas, que reforçam a sensação de modernidade atemporal. Cada composição pode transportar mais de 360 passageiros por viagem, mas nem todos vão sentados. O interior é aberto, com assentos laterais e centrais, corredores largos e barras de apoio, pensando para a parte dos visitantes que viajam em pé, mantendo um fluxo rápido e seguro. E claro, todo o sistema é climatizado com ar-condicionado, fundamental no calor da Flórida, garantindo o conforto mesmo em dias de lotação máxima. O trajeto do trem até o Magic Kingdom percorre cerca de 5 km, a uma velocidade média de 40 a 50 km por hora. Ou seja, em poucos minutos você já cruza o lago e tem uma prévia espetacular do castelo ao fundo. Mais do que transporte, o monotrilho é a parte do espetáculo. Ele faz o visitante entrar no parque já em clima de magia e futurismo. Afinal, reforço que essa estrutura está aqui desde 1971, ou seja, são mais de 54 anos de modernidade
que a gente não vê até hoje em grandes cidades e capitais pelo Brasil. Depois do monotrilho, chegamos à entrada oficial do Magic Kingdom. Aqui já se nota o cuidado arquitetônico. O espaço é amplo, pensado para organizar multidões, mas sem perder a estética de boas-vindas. Logo à frente está a bilheteria, formada por dezenas de guichês capazes de processar milhares de visitantes por toda hora. Tudo muito rápido, viu, gente? Esse conjunto funciona como uma verdadeira fronteira simbólica. É aqui que o ingresso, seja ele físico ou digital, se transforma em acesso ao mundo da imaginação. Logo depois do bilhete, vem o Jardim do Mickey, que muda conforme a temporada e já rende as primeiras fotos. E ao fundo está a estação de trem vitoriana do século XIX, charmosa e nostálgica, que marca a entrada do Walt Disney World Railway, que é a linha férrea que cruza todo o parque e que vamos ver de lá dentro. Mas agora vamos atravessar o túnel da estação e finalmente entrar no mundo mágico da Disney. As paredes, os arcos e até os cartazes nas laterais funcionam como trailers de um filme. E isso não é por acaso. Walt Disney queria que a chegada ao parque fosse uma grande estreia de cinema. E ao sair do túnel está ela, a Times Square. Foi inspirado nas pequenas cidades americanas no começo do século XX, trazendo um mix de arquitetura vitoriana e eduardiana. E para você entender rapidinho, a arquitetura vitoriana da época da Rainha Vitória na Inglaterra é cheia de detalhes, torres, varandas, vitrais coloridos, tudo muito ornamentado. Já a eduardiana vem logo depois e ao contrário, são linhas mais simples, cores claras, grandes janelas e jardins bem cuidados. Aqui, a arquitetura não é apenas o cenário, é parte fundamental da experiência de viagem. E nessa época do ano, ela já está com a temática de Halloween. E olha só um truque incrível. As fachadas aqui usam uma escala forçada. Cada andar é menor do que o de baixo, dando a sensação de que o prédio é mais alto do que ele parece ser, como se fosse um estilo bolo de noiva, embaixo menor e afunilando até o topo. É o exemplo perfeito de como a arquitetura cenográfica consegue transportar a gente para um tempo que nunca vivemos, mas que parece algo familiar. E logo na entrada está essa escultura, do Roy Disney com a Minnie, como se ele estivesse dando as boas-vindas. É um símbolo poderoso, porque foi Roy quem assumiu o projeto após a morte do irmão, garantindo que o sonho do Magic Kingdom se tornasse realidade. Criado em 1970, o Magic Kingdom abriu as portas para o universo mágico da Disney. Além da estátua do Roy Disney logo na entrada, a Times Square é composta por alguns prédios incríveis, como o City Hall, onde fica o centro de atendimento aos visitantes, o Teatro da Times Square, onde acontecem os encontros com os personagens como Mickey e a Minnie, o Firehouse, inspirado no corpo de bombeiros que funciona com um jogo interativo e além da estação de trem. E veja só esses trilhos aqui no chão. E eles não são decorativos, eles fazem parte do Walt Disney World Railway, um trem a vapor de verdade que dá a volta em todo o parque. É um detalhe arquitetônico incrível, porque além de funcional, reforça a imersão do século XX, quando o trem era o coração das cidades. E aqui está a Times Square, que é uma praça com jardins floridos inspiradas nas pequenas cidades americanas do início do século XX. Desde 1995, o Walt Disney realiza o Halloween Park. E nessa época do ano, o parque fica ainda muito mais especial, pois ele ganha decoração de abóboras, guirlandas em forma de Mickey.
É como se o parque ganhasse uma nova identidade em cada festa. Deixa eu aproveitar por causa do barulho. O parque é dividido em 6 áreas temáticas, cada um com seu estilo arquitetônico único. Adventureland, Frontland, Liberty Square, Fantasyland, Tomorrowland e Main Street USA. Basta sair da praça e já dá para avistar ele, o Castelo da Cinderela, o coração do Magic Kingdom. E um caminho até lá é ainda mais mágico, pois a Main Street é rodeada de lojas e restaurantes, projetados no estilo vitoriano e eduardiano das cidades americanas do início do século XX, com fachadas coloridas, varandas trabalhadas e iluminação retrô. Pode parecer enorme, mas na prática tem apenas 300 metros de extensão. O que dá essa sensação de grandiosidade é o truque de escala forçada e a forma de como o olhar é conduzido naturalmente até o castelo. E é justamente nessa rua que acontece as grandes paradas da Disney. Os carros alegóricos desfilam entre músicas, dançarinos e personagens, transformando a Main Street em um palco a céu aberto, onde a arquitetura vitoriana funciona como um cenário perfeito para fotos e vídeos. Mais do que uma simples ligação entre a entrada e o coração do parque, a Main Street é uma experiência completa que combina arquitetura, nostalgia, espetáculo e magia em cada esquina. Esse mini desfile aqui, com carros alegóricos e personagens, acontece geralmente pela manhã entre 10 e 11 horas e a grande parada oficial acontece normalmente às 15 horas. E aqui está ele, o Castelo da Cinderela, o coração do Magic Kingdom. O parque foi pensado como um grande círculo em torno dele. Todas as áreas partem daqui, da Main Street, como se fossem mundos diferentes, mas sempre conectados por esse ponto central. E é o castelo que guia o nosso olhar, que serve de referência para se localizar e, ao mesmo tempo, é o grande palco que dá sentido a toda a experiência Disney. Inspirado em castelos europeus como Neuschwanstein, na Alemanha, ele tem 57 metros de altura, mas parece ainda maior graças ao truque de escala forçada, que eu já expliquei anteriormente. Cada andar é um pouco menor do que o de baixo, criando a ilusão de grandiosidade, o famoso bolo de noiva, do maior para o menor. E apesar de parecer de pedra maciça, sua estrutura é feita de concreto, aço e fibra de vidro, o que garante uma resistência e leveza ao mesmo tempo. Por dentro, ele guarda segredos como o restaurante da Cinderela, Royal Table e até mesmo uma loja boutique. Mais do que um símbolo, o castelo é o eixo central do parque, visível de quase todos os pontos. Ele guia e emociona e garante que cada visitante sinta estar dentro de um conto de fadas. E bem em frente ao Castelo da Cinderela está a famosa estátua Pater's Estate, que é o Walt Disney de mãos dadas com o Mickey. Essa escultura foi inaugurada em 1995 e mostra o Walt Disney apontando para frente, como se ele dissesse: "Olha até onde chegamos e imagine para onde ainda podemos ir." É o símbolo perfeito da ideia que deu vida a tudo isso. O sonho de um homem que se tornou realidade para milhões de pessoas. Além de ser o coração do parque, o Castelo da Cinderela também é um palco vivo. Durante o dia, acontecem shows onde o Mickey e Minnie e outros personagens dançam e cantam em frente ao castelo. E à noite ele se transforma em uma tela mágica para o espetáculo, com projeções mapeadas, lasers e uma queima de fogos de tirar o fôlego. E é aqui que a arquitetura e a magia se encontram. O castelo não é apenas um cenário, mas sim o protagonista dos momentos mais emocionantes da Disney.
e também o ponto de partida para as lentes, onde vamos começar a explorar agora. O meu passeio começou pela área da Fantasyland, que é o coração encantado do Magic Kingdom, o lugar onde o conto de fadas ganha vida. Ela é dividida em diferentes áreas temáticas, cada uma inspirada em histórias clássicas da Disney, sendo essa lente a maior desde 2012, quando passou por uma expansão. Castelo da Cinderela, o ponto central e símbolo do parque. Aqui você pode conhecer princesas no Salão de Contos de Fadas das Princesas e até jantar no Restaurante Real da Cinderela. Do ponto de vista arquitetônico, o castelo mistura elementos do medieval europeu com torres góticas e detalhes dourados, criando a sensação de estar em um conto de fadas real. Basta caminhar um pouquinho e já é possível avistar a área do Dumbo. Circo do Livro de Histórias. Inspirados nos circos clássicos americanos, vibrante e colorido. Tem atrações como o Dumbo, o elefante voador, a montanha-russa infantil e a área aquática. A arquitetura simula tendas de lona, letreiros vintage e uma iluminação de lâmpadas incandescentes, recriando a atmosfera do circo itinerário no início do século XX. E do ladinho do Dumbo está a área da Floresta Encantada. Cenários imersivos dos grandes clássicos, Na Bela e a Fera, em estilo renascentista francês, com fachadas de pedra e telhados inclinados. Na Pequena Sereia, o passeio é sobre o mar, a Jornada da Pequena Sereia. Tem a entrada em forma de castelo costeiro com pedras e conchas esculpidas. E nos Sete Anões, a mina dos Sete Anões combina madeira e rochas falsas para simular uma mina medieval encantada. Há também o Pátio do Castelo, logo atrás do castelo, que é a parte mais tradicional da Fantasyland. Aqui estão o voo do Peter Pan, o clássico É um Mundo Pequeno e um cinema 4D com concerto mágico do Mickey, e além de ver o Carrossel Real do Príncipe Encantado, que é um carrossel de 1917 restaurado. A arquitetura mistura elementos vitorianos no carrossel, com cavalos talhados à mão e ornamentados dourados, além de fachadas medievais e barrocas ao redor, reforçando o charme nostálgico. Há também o Salão Real das Princesas, que é um espaço dedicado aos encontros com Cinderela, Tiana, Rapunzel e Helena de Avalor. A arquitetura é inspirada em palácios reais europeus, com vitrais, tapeçarias e grandes portões, criando a sensação de estar em uma corte medieval. Agora cheguei em Frontierland, onde o Velho Oeste ganha uma vida dentro do Magic Kingdom. Aqui tudo remete às pequenas cidades do século XIX nos Estados Unidos. O Magic Kingdom é muito mais do que um parque, é um show de arquitetura cenográfica. Fachadas de madeira, salões, ferragem, telhados retos e até placas que parecem pintadas à mão. As atrações dessa área é uma montanha-russa que simula uma mina de ouro abandonada e um show musical com ursos animatrônicos. Liberty Square. A Liberty Square é a menor parte da lente aqui do Magic Kingdom, mas uma das mais ricas em detalhes históricos e arquitetônicos. Ela foi criada para representar a América colonial do século XVIII, no período da independência dos Estados Unidos. As atrações dessa área é um teatro com bonecos animatrônicos de todos os presidentes americanos. A arquitetura inspirada no neoclássico colonial, com colunas, tijolos vermelhos e janelas simétricas que remetem à Filadélfia da época da independência. E uma curiosidade: cada presidente dos Estados Unidos empresta sua voz própria para o show do animatrônico.
a famosa mansão mal assombrada. Arquitetura no estilo gótico vitoriano, com tijolos à vista, janelas altas e torres pontiagudas, criando um clima sombrio mesmo antes da entrada. E nessa área da Liberty Square há também um passeio a bordo de um barco a vapor que navega pelos rios da América. E uma breve passada aqui, começamos Adventureland, inspiradas em terras exóticas, selvas tropicais e portos de aventura. Tem um passeio de barco com capitães que fazem piada. Na área do Aladdin, há um brinquedo giratório estilo tapete voador. Há o Piratas do Caribe, que é o clássico passeio de barco com cenário de piratas. Há um show musical com aves animatrônicas e também uma casa na árvore que você pode explorar a pé. Além disso, a arquitetura mistura influências árabes, africana, polinésia e caribenhas. Infelizmente, é a área que a gente passou bem rapidamente no final do dia. Cheguei em Tomorrowland, a terra do futuro. Aqui a arquitetura mistura curvas metálicas, luzes de neon e torres futuristas. Tudo inspirado na visão do futuro que se tinha nos anos de 1950 e 1960. Ou seja, não é a visão do futuro de hoje, um futuro que nunca aconteceu, mas que ainda parece mágico. Aqui há 7 atrações: uma montanha-russa no escuro, que é uma das mais clássicas e icônicas da Disney, tem uma atração interativa onde você atira em alvos, um brinquedo giratório de foguetes localizado no alto com vista panorâmica da área, um passeio tranquilo em um trenzinho elevado que circula a área do Tomorrowland, um show de comédia interativo com personagens do Monstro S.A., uma pista onde você dirige carrinhos de corrida em um circuito e a novíssima Tron, que é uma montanha-russa futurista de motocicletas inspiradas em filme Tron, super tecnológico e iluminada. Uma curiosidade, a Tomorrowland foi pensada para estar sempre em movimento. Por isso, até os prédios parecem ter partes giratórias e formas que remetem a foguetes e planetas. E explorar todas as áreas do Magic Kingdom em um único dia foi uma verdadeira maratona. Cada canto traz uma história, detalhes e surpresas que o tempo simplesmente voa. E agora o passeio chega ao seu clímax, a Main Street USA iluminada ao entardecer. As luzes cintilantes, as fachadas vitorianas e o céu colorido formam um cenário perfeito para encerrar essa jornada com chave de ouro. Preparando o coração para o grande espetáculo noturno no Castelo da Cinderela. O desfile noturno é uma tradição quase tão antiga quanto o próprio Magic Kingdom. Ele começou em 1977, que encantava os visitantes com milhares de luzes cintilantes e músicas eletrônicas que viraram ícone da Disney. Depois vieram sucessores, com o Spectrum Magic, mas a ideia sempre foi a mesma, transformar a Main Street em um palco iluminado. E em 2025, essa atração ganhou um novo capítulo, com o desfile Disney Starline. A curiosidade é que ele acontece em sentido inverso ao tradicional. Começa na Frontland e atravessa a Liberty Square, passa pelo castelo e só depois chega na Main Street. E isso foi pensado justamente para organizar melhor o fluxo dos visitantes e, é claro, surpreender o público que espera o grande final do dia. E é nesse momento que a música, as luzes e os personagens criam um espetáculo de pura emoção. O desfile noturno aconteceu às 20h30, preparando todos para um grande show de fogos no Castelo da Cinderela. E agora chegou o momento mais esperado do dia, o show noturno no Castelo da Cinderela. O espetáculo transforma todas as fachadas do castelo em uma tela viva, com projeções mapeadas que dão vida a personagens, cenas e cores que mudam a cada instante. O detalhe incrível é que a tecnologia não fica só no castelo. As luzes, as projeções se estendem pela Main Street, criando uma imersão total,
como se toda a cidade fosse parte do show. Acima de tudo isso, o céu de Orlando se enche de fogos sincronizados com a trilha sonora. Um espetáculo de mais de 50 holofotes, lasers, explosões coloridas que envolvem todo o público. Arquitetonicamente, é como se o castelo deixasse de ser apenas uma construção para se tornar o próprio palco e o coração de uma grande ópera a céu aberto. Uma curiosidade: cada disparo, cada luz e cada imagem são coreografados ao milésimos de segundo com a música, criando uma experiência única que faz todo mundo se sentir parte de um conto de fadas. E a queima de fogos aconteceu às 21h30. E depois do espetáculo no castelo, chega a hora da despedida. E sair do Magic Kingdom pelo ferryboat é quase como ter um último presente da Disney, um passeio noturno pelas águas do Seven Seas Lagoon. O ferry é um barco imenso, de 2 andares, projetados no estilo neoclássico americano e steamboats do século XIX, com linhas retas, madeiras claras e iluminação suave, que reflete na água. Ele transporta milhares de pessoas por hora, mas sem perder o charme de parecer uma travessia tranquila e nostálgica. Do Convents, dá para olhar para trás e ver o castelo iluminado à distância, como uma despedida silenciosa. É nesse momento que você percebe, o dia foi uma maratona de descobertas, mas a magia não acaba nos portões. Ela acompanha até o último segundo, até a última luz refletida no lago. A Disney não é apenas um parque de diversões. É uma obra-prima arquitetônica em escala urbana. Cada land foi pensada como um palco, cada detalhe conta uma história. E a magia acontece porque o turismo aqui se mistura com arte, engenharia e imaginação. Explorar o Magic Kingdom todo em um dia é viver uma viagem arquitetônica pelo passado, pelo futuro e pelos contos de fadas. E se você também acredita que a arquitetura muda os lugares e viajar muda a vida, fique aqui comigo no Arque Viajar para descobrir ainda mais histórias escondidas por trás dos destinos mais incríveis e visitados do mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem sonha viver essa experiência. A arquitetura muda os lugares e viajar muda a vida. Fique aqui no Arque Viajar.